Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo CIF Brasil. Esse é o canal da Tropa da CIF e este evento vai falar especificamente de um tema que chama a atenção de muita gente. Aliás, alguns não entendem o que de fato significa o que está aí na tela, mas ao longo de 4 encontros isso vai ficar muito mais claro. Deficiência não é impedimento. Bom, de onde exatamente vem essa frase? Porque nós estamos tratando desse assunto. Nós estamos tratando desse assunto de forma paralela, porque o intuito principal é apresentar os resultados dessa pesquisa de pós-doutorado que durou 2 anos, 1.400 horas de atividades, envolvendo submissões de manuscritos, de artigos científicos, mas também a organização de eventos nacionais e internacionais. É um trabalho colaborativo com outras entidades e profissionais acadêmicos de outros países para que esse resultado chegasse. E também nós temos um relatório pronto e que também será divulgado dentro das possibilidades, visto que os artigos científicos fazem parte desse relatório e no relatório a ser divulgado nós divulgaremos apenas os resumos e não os artigos na íntegra, mas todos os outros detalhes do processo dessa linha de pesquisa de pós-doutorado vai estar lá no relatório final. Bom, qual é o título? O título é esse que você vê na tela abaixo: Desenvolvimento da aplicação da CIF no cuidado biopsicossocial integrado e centrado na pessoa, no âmbito da atenção primária e saúde do trabalhador. Ou seja, nós trabalhamos em 2 âmbitos distintos, um deles na atenção especializada, saúde do trabalhador, e o outro foco na atenção primária. Logo você vai entender por quê. E um ponto principal é que nós estamos tratando da prática, ou seja, desenvolvimento de aplicação da CIF. Então, nós não estamos no âmbito teórico, nós estamos falando sobre prática, sobre o uso da CIF na prática. E nós não estamos também falando exclusivamente de suporte clínico, avaliação, diagnóstico, etc. Nós estamos falando sobre o cuidado, ou seja, nós englobamos mais do que o atendimento profissional, do atendimento à saúde, mas outras necessidades da pessoa, como, por exemplo, os seus direitos sociais. Então, esse projeto englobou todas essas coisas numa ordem lógica, e essa ordem está descrita no relatório que, sim, você vai ter acesso a esse relatório integral. Quero fazer agradecimento aqui ao meu supervisor, João Mazoncini de Azevedo Marques, professor do Departamento de Medicina Social, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde esse estudo foi desenvolvido ao longo desses 2 anos. Bom, para a gente começar, o relatório também vai expor, né? Mas nós colocamos isso como um ponto de partida para o desenvolvimento dessa pesquisa, para que o estudo pudesse começar. Nós olhamos para a CIF para ver o que já tinha de avanço em relação ao desenvolvimento da aplicação da CIF. Você pode, nesse código, visualizar a página da revista CIF Brasil. A revista CIF Brasil é a única revista que se tem conhecimento em todo o mundo que publica apenas artigos relacionados com a CIF, ok? A única revista que publica artigos apenas relacionados com a CIF. E essa revista tem alguns artigos e algumas edições que são de acesso livre, né, de acesso gratuito. Nesse site aí, nesse código, você vai ter acesso ao site da revista e vai poder encontrar as edições gratuitas. Tem uma edição específica, que é a edição especial dos 20 anos da CIF. Essa edição
ela não é, ela é de 2001, ela não é tão recente. Eu estou fazendo essa gravação em 2024. E tem um artigo que está na página 3. Então, você pode entrar nesse código, vai acessar a versão gratuita e as versões gratuitas, e na página das versões gratuitas encontre uma edição que se chama a edição especial de 20 anos da CIF. É uma edição publicada após 20 anos da publicação da CIF. A CIF foi publicada em 2001, ok? E tem um artigo que se inicia na página 3, que conta tudo que a CIF já tinha avançado até aquele ponto. O que eu posso dizer preliminarmente é que a CIF é a classificação mais pesquisada, mais mencionada e sobre a qual mais existem artigos científicos publicados em todas as revistas científicas do mundo. Se publica mais sobre a CIF do que sobre qualquer outra classificação da família de classificações internacionais da OMS. Olha que interessante. A CIF é uma das 3 classificações de referência. Existem 3 classificações principais na família da Organização Mundial da Saúde. É a CID, a CIF e a Classificação Internacional de Intervenções. Essas 3 classificações são as classificações principais. Existem outras classificações relacionadas, classificações secundárias, que não fazem parte do grupo principal, do grupo de referência. Do grupo de referência são apenas essas 3. Mas eu estou dizendo que entre todas as classificações, considerando o grupo de referência e todos os outros grupos, a CIF é a classificação sobre a qual mais se publica. Okay? O ensino na graduação, aí falando do Brasil apenas, cresceu exponencialmente nesses últimos 20 anos. Existem outros países que já garantem o conteúdo da CIF nos cursos de graduação. Não é o caso do Brasil. É o caso do Brasil em alguns locais, em algumas universidades, algumas profissões, como a fonoaudiologia, que desponta mais a respeito desse assunto na graduação, que já tem muito avanço, mas comparando o estado do momento da publicação desse artigo até, voltando atrás, lá no início da CIF, o crescimento de currículos, matrizes curriculares que englobam a CIF foi exponencial. No Brasil ainda, em se tratando do Brasil, nós podemos também observar que o crescimento da CIF foi muito grande na área do direito social, começando pelo benefício de prestação continuada, da lei, da LOAS, né, da assistência social, depois evoluindo para a aposentadoria especial da Lei Complementar 142 de 2013, chegando na lei brasileira, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. E antes disso, mais importante, muito bem escrita, está a Resolução 452 do Conselho Nacional de Saúde, publicada em 2012. Procura por isso aí, dá uma pausa no vídeo para você procurar em outra aba, Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, ok? Conselho Nacional de Saúde. Embora seja um avanço para a saúde, o avanço maior da CIF tem sido no direito social. Ela tem usada para garantir a inclusão nas reservas legais, vulgarmente chamadas de cotas, no trabalho e na educação. Ela também tem sido utilizada para instrumentos baseados nela, para aposentadoria especial e outros benefícios. Existem instrumentos, por exemplo, que são baseados na CIF e que ajudam a definir a magnitude da incapacidade laborativa na justiça do trabalho, que não é a previdência. Então, esse âmbito da CIF, ou seja, a CIF no direito, é um local, uma área do conhecimento em que o uso da CIF cresceu e cresceu muito, cresceu exponencialmente. O que ainda falta?
O estudo do pós-doutorado, a linha de pesquisa desse pós-doutorado, mostrou que falta ainda uma característica que é a familiaridade. Ou seja, os profissionais da saúde hoje conhecem a CIF, muitos profissionais da saúde conhecem a CIF. O conhecimento sobre a CIF é um conhecimento amplo, o fato de saber que ela existe, mas a familiaridade com seu uso não é tão grande quanto o conhecimento da sua existência. E isso acontece por um aspecto importante, que é a tentativa da criação de interfaces entre o profissional e a CIF. Ou seja, existe uma falsa ideia de que para se usar a CIF é necessário ter um instrumento intermediário, como, por exemplo, um índice, uma escala ou qualquer coisa parecida. Isso não é verdade. Da mesma forma que você usa diretamente a CID, você pode usar diretamente a CIF. Se você precisa fazer a utilização da classificação internacional de funcionalidade para algum tipo de mensuração específica, nesse caso, sim, ela precisa ser calibrada para isso, então é necessário e é possível se criar instrumentos a partir da CIF para essa determinada especialidade, mas as classificações internacionais foram criadas para o âmbito estatístico, foram criadas para o âmbito epidemiológico, foram criadas para o âmbito clínico, para o âmbito pedagógico, e essas questões só dependem da disponibilização dos códigos. Não é necessário, aliás, é até equivocado querer usar instrumentos, interfaces. Então, um caminho para resolver esse problema é extinguir interfaces, quando o uso da classificação pode ser um uso direto, ou seja, você vai atender, trata-se de um atendimento clínico, é completamente desnecessário você ter um instrumento intermediário. Você pode e deve usar a classificação em si. Se você tem um sistema de informação para controlar, avaliar, monitorar a funcionalidade no âmbito populacional, você pode e deve usar a CIF na integralidade e diretamente os seus códigos, e não instrumentos baseados nela. Ela já é a linguagem padronizada que permite a comparação entre regiões diferentes, países diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, ou a mesma localidade ao longo do tempo. Então, menos interfaces é o caminho. E o segundo passo é mais disposição dos profissionais. Existem muitos profissionais que têm simplesmente preguiça de aprender a CIF. Existem instituições que simplesmente têm preguiça de ensinar sobre a CIF, e aí elas preferem instrumentos, índices e outras coisas que são mais fáceis, mas que, ao final, não tem serventia ou não atinge todas as potencialidades que a classificação tem. Então, duas dicas. Usem menos interface e tenham menos preguiça para aprender a CIF. Mais disposição e menos interface. A atitude de desarraigar, de tirar o modelo baseado na doença, para alguns, esse modelo é chamado de modelo médico, ou modelo biomédico. Eu não acredito que esse seja um termo totalmente adequado, mas compreendo. Ele significa que trata-se de um modelo baseado na doença, ou seja, para definir se uma pessoa vai entrar na reserva legal ou na cota em um determinado trabalho, âmbito, ou se vai escrever uma portaria, ou uma resolução, ou uma lei, se busca quais são as condições, ou seja, essa doença entra, essa doença não entra. Será que deficiência auditiva unilateral entra na cota ou não entra na cota? Quem tem o pensamento, o raciocínio biopsicossocial jamais fará essa pergunta. Então, se você pergunta dessa maneira, um diabético do tipo 1, ele entra ou não entra na cota? Uma pessoa com deficiência auditiva unilateral, uma pessoa com lúpus, uma pessoa com fibromialgia,
essas pessoas entram ou não entram na cota, tem ou não tem tal direito? Se você pergunta dessa maneira, significa que o seu pensamento é baseado na doença. Significa que você não entendeu, não compreendeu o modelo biopsicossocial. Você precisa estudar mais, ok? Você precisa se aprofundar e ter mais disposição para compreender o modelo biopsicossocial, a avaliação biopsicossocial, o diagnóstico biopsicossocial. Um péssimo exemplo sobre o uso da CIF são os corsets, corsets por doenças. Mais uma vez, se o seu entendimento é de que você, para usar a CIF, você precisa de um código da CID ou precisa da presença de uma condição que estabeleça para você preliminarmente categorias da CIF aplicáveis, significa que você não entendeu o modelo biopsicossocial. Ah, eu preciso de um corset da CIF para doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu preciso de um corset da CIF para artrite reumatoide. Se você pensa dessa maneira, você ainda está com o alinhamento mental dos autores dos corsets por doenças, ou seja, sem compreensão do modelo biopsicossocial. A pessoa que tem alterações no seu estado de funcionalidade, muito provavelmente não tem uma doença só. Não é a doença o ponto de partida. Esse é o maior dos recados do modelo biopsicossocial. Por isso que no modelo biopsicossocial multidirecional, a doença recebe uma seta, ou seja, ela é um ponto de consequência e não a causa. Dessa forma, nós podemos dizer que, do ponto de vista acadêmico e científico, nós também viemos evoluindo ao longo do tempo, dando a serventia para os corsets por doenças, que os corsets têm, eles não servem para aplicação da CIF no âmbito populacional, não serve para epidemiologia, não serve para as coisas que os primeiros autores achavam que ia servir. A percepção é de que, embora houvesse ali um discurso biopsicossocial, uma mentalidade biomédica ou baseada na doença estava enraigada ou enraizada naqueles que escreveram esses artigos, esses estudos. Então, fuja disso. Corsets baseados por doenças não representam o modelo biopsicossocial. Nós temos maus exemplos também no Brasil em relação às leis. Veja, recentemente, falando de eu estou gravando em 2024, mas de 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, nós começamos a ter leis a partir da Lei 13.146 para falar sobre condições específicas. Pessoas com visão monocular entram na cota. Pessoas com deficiência auditiva unilateral entram na cota. O que significa essas leis? Onde está o modelo biopsicossocial? Por que seria necessário estabelecer para determinadas condições se ela entra, se a pessoa vai entrar ou não na reserva legal? Isso é como desafiar ou desdizer, dizer o contrário da lei original, que é a Lei 13.146 de 2015, a conhecida Lei Brasileira de Inclusão. Não é necessário que existam leis específicas para condições específicas, a partir do momento em que você usa o modelo biopsicossocial. Basta usar o modelo biopsicossocial que todas essas condições citadas, visão monocular, deficiência auditiva unilateral, lúpus, fibromialgia e outras que eu citei, as pessoas possam ser avaliadas para que se julgue, diante do modelo biopsicossocial, se elas têm os direitos sociais ou não. Porque não é a presença ou a ausência dessas condições que vai dar o direito ou a inclusão ou a ação afirmativa a todas as pessoas. A avaliação biopsicossocial é uma avaliação que serve para todas as condições, para todas as pessoas, para todas as necessidades. Um grave erro é falar sobre avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Pior ainda, avaliação biopsicossocial da deficiência. Péssimo isso. Totalmente fora do modelo biopsicossocial.
A CIF diz sobre ela: sou universal. A incapacidade é uma experiência universal, ou seja, engloba todas as pessoas. Nós vamos falar isso lá no final. Okay? E um outro mau exemplo é a tradução da palavra impairment em muitas leis, em muitas normativas brasileiras recentes. Impairment, do inglês, não é impedimento. E essa palavra, eu vou mostrar também mais para frente, foi usada na tradução, inclusive, do relatório mundial, que se tornou um documento muito importante. Essa palavra aparece na Lei Brasileira de Inclusão, ou seja, aparece no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não, deficiência não é impedimento. Impairment não é impedimento. Isso é um falso cognato, é uma tradução que está simplesmente errada. Quando a gente fala sobre o termo disability, ele tem possibilidades de tradução. Ele pode ser traduzido como incapacidade, pode ser traduzido como deficiência. E tem outras traduções possíveis. Mas impairment, embora tenha mais de uma tradução, impedimento não é uma tradução para impairment. Impairment significa a presença de um problema fisiológico ou anatômico, um problema no corpo, do ponto de vista funcional ou estrutural. Um cego não tem um impedimento visual, isso não existe. Um cego é uma pessoa com deficiência visual. E um surdo é uma pessoa com deficiência auditiva. Isso é o impairment. Não é impedimento. O cego tem impedimento se ele não tiver as adequações necessárias. Mas a cegueira é a deficiência. É o impairment. Impairment não é impedimento. Então, existem algumas dificuldades. O que falta? Falta discernimento, falta sabedoria, falta disposição. E faltam caminhos corretos. Como, por exemplo, a retirada de interfaces. Vamos falar de bons exemplos. Nós temos um excelente exemplo de uma profissão brasileira, que é a fonoaudiologia e as suas organizações. Me refiro às sociedades científicas, aos órgãos fiscalizadores, no caso o conselho, porque eles estão, mais uma vez, estou gravando esse vídeo aqui em 2024, então isso ainda o processo ainda não terminou. Você vê uma resolução de 2018, que é do Conselho Nacional de Saúde, num caminho para mudanças das diretrizes curriculares da graduação em fonoaudiologia. Só que depois da fase do Conselho Nacional de Saúde, ainda tem as fases na educação, chegando pelo Conselho Nacional de Educação, passando pelo Ministério da Educação, para que se tenha, de verdade, as diretrizes curriculares renovadas em fonoaudiologia, mas eles já deram um grande passo. Pesquise, procure nos seus sites de busca preferidos a resolução 618 de 2018, tá? Do Conselho Nacional de Saúde. Você vai olhar lá no final a adoção da classificação internacional de funcionalidade na matriz curricular do curso de fonoaudiologia. Um outro bom exemplo é um exemplo internacional vinculado à própria Organização Mundial da Saúde, tá? Que é o ICF Education. O Brasil participou, inclusive, da organização de 2 simpósios de ensino da CIF, junto com o ICF Education. Você consegue se cadastrar gratuitamente nesse portal e conhecer materiais educativos sobre a CIF do mundo inteiro. icfeducation.org é um outro bom exemplo. No Brasil, temos também um excelente exemplo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, do CEREST, né? Centro de Referência do Trabalhador, Regional Osasco. Osasco é uma cidade de São Paulo. Aí, nesse site, cifparosus.blogspot.com, é um letramento, material didático, apostila, aulas gravadas, exercícios e o curso presencial que você pode fazer na sequência também na cidade de Osasco, periodicamente, sobre a classificação internacional de funcionalidade. O letramento se chama Avaliação Biopsicossocial e Aplicação da CIF.